Olá, estamos de volta com o programa Língua Urbana e hoje tratando de um tema que é muito importante, concordância verbal. Quem é que não tem dúvida naquelas situações mais monitoradas de uso, né? Na hora que você está fazendo uma redação para o vestibular, na hora que você está escrevendo um e-mail para o seu chefe, enfim. Não é? A concordância verbal, às vezes, ela tem algumas armadilhas, não é? Vamos analisar uma frase? Olha só. Podem haver novos casos de dengue, não é? Podem haver novos casos de dengue. A gente está num tempo que a gente tem muito problema com a dengue, não é? Então, uma frase dessa é perfeitamente possível de aparecer aí no nosso dia a dia, não é? Mas olha só, novos está no plural, casos está no plural. Então, na hora de você dizer essa frase, normalmente o que a gente faz? A gente também pega o verbo lá e joga para o plural. E aí a gente fala, podem haver novos casos de dengue. Não é? Então aí a gente acha que ela está tranquila, que ela está normal. Mas o que diz os nossos instrumentos normativos, a nossa gramática normativa, padrão, aquela que a gente aprende no banco das escolas, e que é cobrada no dia do trabalho na língua escrita. Veja só. No caso do verbo haver, formar locução, olha aí, com o verbo auxiliar, este permanece invariável, ou seja, o verbo auxiliar ele fica invariável, tá, quando ele forma locução com o verbo haver. Como é que fica isso? Mas antes, vamos lembrar o que significa locução. Olha só, conjunto de duas ou mais palavras que funcionam como uma unidade. Você lembra quando a professora de português dizia, olha, locução é o conjunto de uma ou mais palavras que funcionam como uma unidade. Por exemplo, olha os exemplos, em cima de, estrada de ferro. Estrada de ferro, são 3 palavrinhas que funcionam como uma locução. Por quê? Elas precisam uma da outra para fazer significado, para fazer um significado completo, né? Então, no caso, ó, pode haver novos casos de dengue. O pode haver são 2 palavras distintas, concorda? Que ela tem uma individualidade que é fonética e uma individualidade que é mórfica. Por quê? A gente diz essas palavras separadamente, então a gente diz pode e a gente diz haver. E também a gente escreve elas separadas, a gente não escreve tudo junto, não é? Então, uma locução ela tem essa individualidade que é fônica e mórfica. E também, mas mesmo assim, tendo essas individualidades, ela forma uma unidade de significado. Então, o verbo pode, ele fica o quê? Invariável quando ele forma locução com o verbo haver. Então, o correto, o adequado, na hora de você escrever uma frase como essa, que forma uma locução, é você pegar o verbo auxiliar, o pode, e deixar ele no singular. Então, como é que é aquela frase que a gente disse no começo do programa? O correto, o adequado é escrever. Pode haver novos casos de dengue. Esse é o correto, ok? É isso, até a próxima.